Bebês reborn, o surto psicótico que a sociedade está chamando de amor. Pois é desse assunto que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa. Olha, gente, essa situação que estamos vivendo hoje aí, essa questão aí dos bebês reborn, que já virou mais um surto psicótico do que realmente amor. Antes de trazer um artigo que eu escrevi para a coluna falando sobre o assunto no site Veja Aqui Agora, eu quero deixar bem claro aqui que o nosso comentário, o nosso artigo não é contra bonecos, não é contra bonecas. Até mesmo porque bonecos, bonecas já existem há milhares e milhares de anos. Estamos falando, estamos criticando, somos contra, é a maneira como vem tratando essa situação, inclusive colocando os bonecos acima de seres humanos, até Bolsa Família, atendimento médico e outras coisas. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Eu acho que você está querendo saber os detalhes, não é isso? Vou trazer sim todos os detalhes, mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Muito bem, agora vamos para o nosso artigo e no final a gente fala mais alguma coisa. Falando sobre o assunto, a opinião de Edivaldo Santos. Deixe também o seu comentário, a sua opinião, falando sobre o assunto. Vivemos um tempo estranho. Um tempo em que a fantasia tomou o lugar da verdade, em que bonecos de silicone recebem mais afeto do que crianças reais. A febre dos bebês reborn, longe de ser uma manifestação artística ou terapêutica, é, na verdade, um sinal grave de colapso emocional coletivo. Um surto psicótico silencioso que, ao invés de ser tratado, está sendo romantizado, legitimado e vendido como produto de consumo. O que está acontecendo com o mundo? A maternidade virou performance. O luto virou mercado. E a dor virou fetiche. Estamos diante de adultos que, em plena consciência, ou na ausência dela, alimentam, vestem e cuidam de bonecos como se fossem filhos reais. Fazem chá de bebê, tiram fotos profissionais, distribuem certidões falsas, criam creches para pedaços de borracha. Tudo isso com a bênção da indústria, com a omissão cúmplice de muitos profissionais da saúde mental e com o incentivo entusiasmado dos influenciadores de internet. A pergunta que precisa ser feita é simples. Por que estamos normalizando a insanidade? A resposta é dura, mas necessária. Porque a realidade está se tornando insuportável. Porque enfrentar perdas, frustrações, solidão e morte exige maturidade emocional. E nós nos tornamos uma geração frágil, infantilizada e desesperadamente carente. O fenômeno dos bebês reborn não é individual, é coletivo. É o reflexo de uma sociedade doente, que prefere a fantasia ao invés do enfrentamento, que mata crianças reais no ventre, mas chora por olhos de vidro, que marginaliza a maternidade de verdade, mas celebra a maternidade de mentira, que abandona filhos de carne e sangue, mas protege com histeria bonecos frios e sem alma. O bebê reborn é o filho sem alma, o cuidado sem risco, o amor sem reciprocidade. É o útero estéril da pós-modernidade. A representação perfeita de uma era que busca o afeto sem entrega, o consolo sem confronto, a maternidade sem renúncia. E o mercado? O mercado agradece. Transforma o luto em lucro, a solidão em showroom, a psicose em nicho de mercado. Enquanto isso, crianças reais são violentadas, esquecidas, abortadas, largadas à própria sorte. Enquanto nos emocionamos com vídeos de adultos embalando bonecos, ignoramos o choro de filhos verdadeiros pedindo atenção, carinho, estrutura e presença. O que mais assusta não é o fenômeno em si, mas a normalização dessa prática como se fosse algo terapêutico ou cultural. Não, isso não é arte. Não é afeto. Não é superação. É loucura disfarçada de ternura, é colapso disfarçado de cuidado. Estamos diante de uma geração que perdeu a noção da realidade, que sacrifica a sanidade em altares como TikTok e Instagram, onde tudo vira conteúdo, até a dor. E quanto mais chocante, mais curtidas. Quanto mais estranho, mais fofo. O desespero virou espetáculo, e o desequilíbrio virou identidade. Não podemos mais calar diante disso.
É necessário retomar o senso de realidade, denunciar o absurdo, provocar reflexão. Não para atacar pessoas, mas para proteger a própria humanidade do colapso definitivo. O que está em jogo aqui não é o direito de brincar, mas a linha tênue entre fantasia e loucura que está sendo constantemente ultrapassada. Precisamos amar mais as crianças reais. Precisamos acolher as dores verdadeiras. Precisamos enfrentar, com coragem, o vazio existencial que esta geração tenta preencher com bonecos. Porque se continuarmos fingindo que pedaços de silicone são filhos, talvez em breve não saibamos mais o que é amor de verdade. Para mais reflexões, siga nossas redes sociais e compartilhe este texto com quem precisa abrir os olhos para a realidade. Falando sobre o assunto, a opinião de Edivaldo Santos. Deixe também o seu comentário, a sua opinião, falando sobre o assunto. Bom, é como eu falei aqui no início, nós não estamos aqui contra os bonecos, não estamos contra as bonecas, não, até mesmo porque bonecos e bonecas já existem há milhares e milhares de anos. O que estamos contra, o que estamos falando, o que estamos protestando aqui é a maneira como vem tratando esses bebês, essas bonecas, humanizando, colocando no lugar de humano, como que se humano realmente fosse e que não foi, não é e jamais será humano. É isso que estamos criticando. Não se pode tratar algo que não é humano como se fosse algo que não tem vida, algo que não tem alma, que é o caso desses bebês. Agora, uma pergunta: será que essas pessoas que defendem, que choram, que querem benefícios, que querem médicos, que querem isso e aquilo para esses bebês, será que essas pessoas são contra ou são a favor do aborto? Bom, se for fazer uma pesquisa, vai se descobrir que a maioria dessas pessoas são a favor do aborto. Ou seja, é contra a vida. Ou seja, concordam em matar bebês, concordam em matar crianças no ventre da sua mãe. Aí sim, aí é uma vida, aí tem alma e jamais deveria ser assassinado ou morto. Mas tem muitas pessoas que querem e concordam com o aborto. Mas, no entanto, já vem com essa ideia agora, humanizando um pedaço de silicone que não tem alma e não tem vida. Muito bem, aí você ouviu e acompanhou mais um artigo nosso aqui do quadro falando sobre o assunto. Agora eu quero saber o que é que você acha. Eu quero saber qual é a sua opinião. Deixe aí o seu comentário, tá bom? Peço também, por gentileza, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Compartilhe este vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui. Falando sobre o assunto, a opinião de Edivaldo Santos. Deixe também o seu comentário, a sua opinião, falando sobre o assunto.